Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como automatizar a redução de ruído do Lightroom para cada configuração de ISO da nossa câmera, utilizando a ferramenta que permite que a gente altere o padrão de interpretação do arquivo RAW no Lightroom. Este tutorial ele é um pouco trabalhoso, então eu não recomendo ele para todo mundo. Mas se você fotografa aniversários ou eventos, costuma variar aí o ISO da sua câmera em números altos, como ISO 800, 1600, e frequentemente se pega tendo que ajustar o nível de ruído depois no Lightroom. Por mais que seja um processo trabalhoso preparar isto, ele com certeza vai fazer você ganhar tempo no longo prazo, reduzindo aí o tempo que você dedica do seu fluxo de trabalho a reduzir o ruído das suas fotos. Para começar este processo, você vai precisar produzir com a sua câmera uma série de fotos, de preferência da mesma cena, utilizando várias configurações de ISO diferente. Comece no ISO 100, ajuste aí sua velocidade e a sua abertura para conseguir a exposição correta e vá variando o ISO, subindo o ISO passo a passo, lembrando de compensar na velocidade para obter sempre a mesma exposição. Então se você está utilizando o ISO 100, passou para o ISO 200, não se esqueça aí de compensar um ponto de luz na sua velocidade. E se sua câmera saltar o ISO em terço de ponto, por exemplo, de 100 para 125, não se esqueça que você vai ajustar a velocidade aí em apenas um terço de ponto. Uma vez que você tenha todas essas imagens, importe ela aí no seu Lightroom e aí nós vamos começar o processo. Então, não se esqueça aí de já deixar aquele like no vídeo, se inscrever aí no nosso canal e também visite o nosso site em www.lightroombrasil.com.br. Se você está procurando presets de qualidade, conheça lá os nossos workflows, que são os pacotes de presets e pincéis do Lightroom Brasil. Então aqui estão todas as fotos que eu fiz já importadas dentro do Lightroom. Para fins desse tutorial, eu utilizei o ISO saltando de ponto em ponto, foi de 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200. Mas o ideal é que você explore aí todos os ISOs que a sua câmera permite. Então se você tem uma câmera como a minha, que o ISO pula de terço em terço de ponto, 100, 125, 160, 200 e por aí vai, o ideal é que você registre aí fotos com todas essas opções e vá até o ISO máximo que você utiliza aí na sua câmera. Eu parei no 3200 aqui, só para fins de produzir este vídeo. E para que possamos ver melhor o ruído dessas fotos, eu vou utilizar um zoom aqui de 2:1, que é um zoom de 200%. O ideal quando você for fazer isso e você quiser verificar o ruído das suas fotos, é que você visualize em 1:1, porque você não vai ter o ruído nem exagerado, nem reduzido. Então você vai ter aí o ruído real da sua foto. Eu estou utilizando 2:1 aqui, que é porque como isso vai ser visualizado aí no YouTube, de repente num celular, num tablet e por aí vai, a visualização para quem está vendo aí o vídeo vai ficar melhor. Se você não sabe como gravar um novo padrão de interpretação para arquivo RAW aqui no Lightroom, eu recomendo que você assista o vídeo que eu deixei marcado aqui na descrição. Ele é importante para que você entenda esse processo. E antes de você fazer este processo do ISO, o ideal é que você crie aí o seu padrão de interpretação do Lightroom, né, e que você registre ele para que ele fique registrado para todos os ISOs. E aí então nós vamos fazer as alterações de ISO em ISO aí, só da parte de redução de ruído. Tá ok? Caso você já tenha feito este processo ou você não queira fazer, você utiliza aí as configurações padrão da Adobe, pode seguir aqui em frente que você vai entender o processo direitinho. É importante eu garantir que todas as minhas fotos estejam redefinidas, ou seja, elas estejam como elas chegam no Lightroom. Eu não tenha feito nenhuma correção de equilíbrio de branco, nem nenhum ajuste nas minhas imagens. Porque qualquer ajuste que eu fizer em qualquer um dos painéis de revelação vai ser registrado nesse padrão. Então o ideal é que as fotos estejam todas como elas vieram aí na importação, de preferência sem nenhum preset, nenhuma pré-definição gravada nelas. Garantido isto, o que eu vou fazer agora é alterar uma configuração importante do Lightroom para esse processo. Eu vou no menu Editar, Preferências, e então na aba Pré-definições
eu vou ativar esta opção aqui, ó, criar padrões específicos para as configurações de ISO da câmera. Se essa configuração tiver desativada, que é o padrão do Lightroom, quando eu segurar o Alt e clicar no redefinir para salvar as novas configurações, ele vai salvar essas configurações com base no modelo da câmera. Então, se você tem uma câmera X, todas as fotos feitas com a câmera X vão receber esse padrão de ajuste aplicado nela. Se eu ativo esta opção, ele passa a separar o padrão de ajuste de acordo com configurações de ISO. Ou seja, ele não vai registrar apenas a câmera X, ele vai registrar a câmera X no ISO 100, câmera X no ISO 200, câmera X no ISO 400 e por aí vai. Então você consegue fazer configurações diferentes para cada ISO da câmera. Feito isto, eu vou dar OK para fechar esta janela e então vou começar a estudar cada uma dessas imagens e vou ficar de olho aqui no painel detalhe na área de redução de ruído. A minha imagem ISO 100 ela está ok, ela não tem ruído que me incomode, então eu não vou aplicar nenhuma redução de ruído nela. Lembre-se sempre que a redução de ruído é uma troca que a gente faz, a gente reduz ruído, mas também perde um pouco dos detalhes e da textura da nossa foto. Então a gente não usa redução de ruído onde não precisa. Então, no ISO 100, vou simplesmente segurar o Alt e aqui o botão redefinir vira definir padrão. Eu vou clicar aqui e ele vai me avisar, ó, ele vai salvar as configurações padrão da Canon EOS 6D em ISO 100 e eu vou atualizar para configurações atuais. Eu vou passar para o próximo ISO, que no meu caso aqui é o ISO 200. Essa quantidade de ruído também não me incomoda, então a luminância segue em 0. Seguro o Alt, definir padrão e ó, vai alterar aqui em ISO 200 e atualizo para as configurações atuais. Vou para o ISO 400 e aí agora este ruído aqui ó, já é um ruído que a gente pode começar a reduzir um pouquinho ele. Então eu vou aumentar aqui a redução de ruído de luminância, vou trazer até 25 aqui ó, e já tem um ruído que não me incomoda mais. Vou até reduzir um pouquinho aqui para 20, que acho que foi até um pouco demais, dá para deixar um pouquinho de textura aqui ó. E aí reduzo o ruído, tá na configuração que eu quero, seguro a tecla Alt, virou definir padrão, clico e ele me avisa. Vou registrar isso aqui para ISO 400 e vou clicar em atualizar para as configurações atuais. Eu continuo repetindo esse processo para cada foto, cada configuração de ISO aí que a minha câmera produz. Então eu passo para a próxima foto, aplico e eu já sei que eu vou precisar de uma redução de ruído um pouco maior, né? Cada aí ISO que você vai aumentando, a redução de ruído que você vai fazer precisa ser um pouco maior, ó. E aí vou salvando cada um desses padrões. Agora para o ISO 800, vou atualizar. Para ISO 1600, ó, já tenho bastante ruído, um ruído bem intenso. Então posso chegar lá no 60 de repente. Acho que passou um pouco, vou reduzir aqui para 55. E já posso aqui ó, definir padrão e atualizo do ISO 1600. E aí finalmente, que foi a última que eu fiz aqui, né, o ISO 3200, eu vou aumentar bastante aqui, vou jogar para uns 75, vou reduzir aqui para 70, vou segurar o Alt, definir padrão e vou salvar aqui. É um processo que pode ser demorado? Pode, tem a produção das fotos e depois tem repetir todo esse procedimento para cada um dos ISOs que a sua câmera produz, né? Pode ser aí, se a sua câmera chega aí em 128.000 de ISO, você pode ter aí uma variação bem grande de opções e vai ter bastante fotos para você registrar. Mas a vantagem deste processo é que daqui para frente, todas as fotos que eu importar no Lightroom, ele já vai verificar o ISO que essa foto está utilizando e vai aplicar esta redução de ruído que eu configurei automaticamente em todas as suas fotos. Então se eu fiz um evento e eu variei meu ISO aí entre 800, 1600, 3200, todas as fotos que eu fizer na hora que forem importadas, cada uma vai receber a configuração correta de redução de ruído para aplacar o ruído daquela configuração de ISO. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem sobrescrever depois alguma dessas configurações, é só repetir o processo para aquela configuração de ISO específica que vocês querem alterar as configurações. Lembrando sempre aí de trabalhar com a imagem redefinida, sem qualquer ajuste aplicado nela, porque esses ajustes vão ser sempre salvos
nesse padrão. Quando você segura o Alt e clica em definir padrão, qualquer ajuste que esteja na foto vai ser salvo aí como um novo padrão para aquela câmera naquela configuração de ISO, tá? Como eu falei, é um pouquinho trabalhoso, mas no longo prazo, para quem trabalha aí tendo que variar bastante o ISO, utilizando ISOs mais altos, pode ser um ganho de tempo aí no seu fluxo de trabalho. No mais, fica um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.